Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre teste de hipótese para uma média. Então, se vocês observarem, nós vamos estar falando exatamente desta parte do material bibliográfico que eu predispus. Se a gente observar aqui exatamente na página 10, na 10ª página do material, ou se a gente quiser conferir, a gente está falando aqui na enumeração 178, da numeração da página número 178. Então, teste de hipótese para uma média. Normalmente, esse tipo de teste ele é utilizado quando você quer, através de uma amostra, conferir uma média de produção, uma média de duração, uma média de medida especificada por padrão de fábrica ou alguma coisa desse tipo. A gente pode pensar assim, olha, às vezes os produtores de lâmpadas dizem que essas lâmpadas duram tantas mil horas, né, de uso. E a gente pode pegar uma amostra para tentar verificar se realmente é isso. Ou às vezes a gente encontra aí especificação de um gasto de um equipamento que tem um consumo de eletricidade de tantos quilowatts-hora por dia, né? A gente pode pegar uma amostra e verificar aí para ver se tem. Às vezes tem situações onde o fabricante diz que uma máquina ela produz tantas mil unidades dia de um determinado produto. A gente pode testar a partir de uma amostra dessas máquinas para ver se realmente elas produzem isso. Entre outras coisas que a gente pode estar enveredando nesse meio aí. Aqui, nesse teste específico, teste de amostra para uma média, nesse primeiro caso a gente vai estudar um caso, né, vai apresentar o primeiro caso, que é um caso específico, né? A gente vai fazer teste de amostras, né? Quando essa amostra ela é relativamente grande, para um N maior que 30, né? Mas esse caso aqui é um caso mais específico para quando nós conhecemos isso aqui, ó. Quando nós conhecemos isso aqui, ó, grande, desvio padrão populacional. Então, quando nós conhecemos o desvio padrão populacional e não amostral, então, por exemplo, eu estou trabalhando aí com as máquinas, eu vou pegar, amostrar e calcular o desvio. Não, esse não serve, o desvio padrão da amostra não serve. Quando eu conheço o desvio padrão populacional, aí eu uso essa técnica aqui, que é a técnica do teste Z. Z é normal padronizado, né? Então, o que esse teste diz? Esse teste diz que eu vou encontrar um Z calculado. Esse Z calculado é esse cara que está aqui, né? Esse Z calculado ele é encontrado pela média amostral menos a média populacional, tá exatamente aqui, dividido pelo desvio padrão e divide a raiz quadrada do número de elementos que tem na minha amostra. Então, tecnicamente, eu trabalho, né, com esse Z calculado e depois eu comparo esse Z calculado com o Z tabelado. Se os meus dados eles são normalmente distribuídos, né, uma das prerrogativas de usar um teste de hipótese é descobrir, identificar a distribuição lá populacional dos seus dados, né? Então, se esses dados amostrais eles provêm de um dado populacional normalmente distribuídos, eu vou usar a distribuição normal. Se eles são provenientes de outra distribuição, esse teste aqui não vai poder fazer como regra de decisão. Então, a gente vai ilustrar aqui, tá? Esse problema do jeito que tá aqui, eu imagine uma situação, tá vendo? Eu trouxe essa ilustração para cá e a gente vai tratar aqui, ó. Imagine esse caso. Esse caso diz o seguinte, ó. Um gestor público sabe que para montar um determinado negócio em um bairro de Curitiba é necessário que circulem nesses bairros no mínimo 1.500 pessoas por dia. Então, quer dizer, eu vou montar alguma coisa lá num bairro.
Só que para mim montar eu preciso atender alguma especificação. Para mim montar essa coisa que eu preciso montar, precisa que ali no bairro tenha uma circulação de 1.500 pessoas por dia, né? Para o tipo de bairro em questão, é possível supor que o desvio padrão populacional, né? O desvio padrão é igual a 200. Então, para o tipo de bairro em questão, eu consigo falar que o desvio padrão é 200 pessoas, para mais ou para menos, né? Isso aí é o desvio padrão. Uma amostra aleatória, formada por 12 observações, quer dizer, uma amostra de 12 dias. O primeiro dia eu fui lá, registrei quantas pessoas circularam. Segundo dia eu fui lá, registrei quantas pessoas circularam. Fiz isso por 12 dias. E aí eu peguei esses valores do que aconteceu durante esses 12 dias e descobri, né, que durante esses 12 dias tiveram uma média de circulação de 1.400 pessoas. A pergunta é, esse negócio pode ser montado sim ou não? Assumindo o nível de significância de 5%. Então, primeiro a gente já tem um nível de significância, o problema já deu. Não precisa a gente inferir no nível de significância, tomar essa decisão de que nível de significância vai ser adotado. Segundo, e o problema fala que eu posso assumir um desvio padrão populacional de 200 pessoas. E terceiro, que o problema fala que peguei essas amostras aí, dia 1, dia 2, dia 3, somei todo mundo, dividi por 12 e deu 1.400. Eu quero saber se eu posso montar esse negócio ou não. Então, a gente vai tentar, né, ilustrar isso nesse problema agora. E esse problema trata da seguinte questão. Primeiro, eu vou ter que fazer um teste de hipótese, né? O teste de hipótese, ele inicia a gente elencando as hipóteses dentro do problema que a gente tem, né? Então, a primeira coisa, eu vou elencar meu H0 e depois o meu H1, que é a hipótese alternativa. Né? A gente tem uma especificação que eu vou divergir um pouquinho aqui, mas não vai mudar nada em relação ao material que está lá. Aqui, o nosso problema é, se nossa média de circulação, se nossa média populacional de circulação, Mi, for maior e igual a 1.500 pessoas, eu posso montar um negócio. Tranquilos? E quando que eu não posso montar esse negócio? Quando essa média ela for menor que 1.500 pessoas. Então tá aqui as duas hipóteses já pré-estabelecidas e aí a gente vai, né, a partir dessas hipóteses, né, a gente já tem o nível de significância, né? Aí a gente entra naqueles 4 passos lá, que a gente comentou com as aulas anteriores. Nós temos a distribuição normal. E agora a gente vai calcular o valor desse Z calculado, né? Z calculado, então, vai ser igual. Primeiro, a gente descobriu aqui, né, lá nas amostras, que a média das amostras deu 1.400. Então, aqui é 1.400, porque aqui a gente está colocando primeiro a média amostral, tá vendo? E aí, menos a média populacional. A média populacional eu tenho que verificar se, em média, esses 1.400 da amostra equivale a uma média de 1.500 no geral. Média populacional, então, é a que eu quero testar, que é o Mi, é 1.500 aqui. Dividido por desvio padrão, né? Desvio padrão sigma é o desvio padrão populacional. Desvio padrão é 200 dividido por raiz quadrada de 12. Então eu vou fazer essa continha aí, né? E vou, através desse cálculo, determinar esse Z calculado. Bom, na parte superior aqui fica menos 100, então, né? E aqui na parte inferior, 200 dividido por raiz de 12. Aqui vai gerar um total de menos 1,70
Vamos colocar menos 1,73 aproximadamente. Bom, o fato é que a gente já tem esse Z calculado. Z calculado, né? Aqui a gente encontrou menos 1,73. Beleza. Então, aqui a gente tem uma situação, né? A situação que a gente tem aqui, como o teste, a gente precisa ver se, em média, circula mais ou igual ou mais de 1.500 pessoas naquele bairro para o empreendimento ser realizado. Então, nesse caso aqui, como é maior, igual e menor, o teste é unilateral. A gente viu isso nas aulas anteriores. Vou colocar aqui mais ou menos o desenho do que é ser unilateral, né, e qual que é a nossa dinâmica. A nossa dinâmica, a gente tem a curva normal. E nós vamos ter, como o nosso nível de significância aqui, ó, é 5%, nós vamos ter um número aqui, né? E esse número, eu não sei quem é, vai ser um Z lá da tabela. Ele vai indicar que essa área para cá, ó, ela é 5% do total da área, entendeu? O total da área todinha é 100%. Então, esse total aqui vai ser 5% e aqui vai ser justamente a região de rejeição. Como que a gente observa onde é... Que número é esse aqui, ó? Que número é esse aqui? A gente observa aqui no 5% lá na tabela normal padronizada. 5% é 0,05 e a gente vai buscar esse número lá na tabela. A gente... Coloquei a tabela lá para vocês, né? Tabela de distribuição normal padrão Z. Então aqui são os números de Z e aqui a área da curva ou a probabilidade de acontecer esses números, né? Onde aqui a gente olha os números decimais, né? A unidade e o décimo, e aqui a centena. Então, eu tenho que caçar aqui no meio onde está 0,05. Aí a gente vai calcular 0,0, aqui é meio, né? E 0,1, aqui 0,06, tá por aqui, ó, 0,04, tá aqui 0,05, tá aqui, ó, 0,05 tá entre esse e esse aqui, ó. Então, eu poderia adotar qualquer um, sem problema, eu poderia adotar metade dos números que estão lá. Eu vou pegar esse aqui, né, esse 0,0505, e o número referente a ele tá bem aqui, a unidade, menos 1,6, e aqui 0,04 menos 1,64. Então, esse número vai estar relativo ao número menos 1,64. Isso quer dizer que aqui, ó, esse número que tem que estar aqui é o menos 1,64. Viram? Então a gente vai lá, vamos colocar esse número lá. E ó, o número que é esse aqui, esse número é o menos 1,64. Então beleza. Se esse cara aqui é justamente o Z tabelado. E aí eu vou olhar aqui o Z calculado. Onde está esse Z calculado? Menos 173. Ele está bem aqui, ó. Que local é esse? Ele está no local de rejeição aqui, ó. Então qual que é a decisão em relação ao teste? Rejeita. A zero. E qual que é a decisão em relação ao contexto? Contexto que o empreendimento não pode ser não pode ser montado, né? O empreendimento
não pode montado no bairro. Bom, então a gente tomou a decisão, né, baseado no teste que a gente realizou. A gente vai ver outros exemplos agora também, né, nessa mesma perspectiva. Beleza?